Porque os cristãos geralmente falam: eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, essa frase é muito densa. Vamos tentar entendê-la melhor. Primeiro, vamos falar sobre o que significa redimir algo. Se você possui algo, isso pertence a você, né? Mas você pode perder coisas ou ser roubado. E o que é seu por direito pode acabar nas mãos de outra pessoa. Então eu devo tentar recuperar, né? E tem formas diferentes de fazer isso. Você pode mostrar alguma prova de propriedade, ou talvez comprar aquilo de volta, ou simplesmente exigir que devolva. Independente de como acontece essa transferência de volta para o proprietário legítimo, é isso que a Bíblia chama de redenção. Tá, mas o que significa dizer que uma pessoa foi redimida? Bom, imagine que você vivia nos tempos bíblicos antigos e ficou sem dinheiro. Como último recurso, você poderia se vender como escravo para pagar essa dívida. Aí eu perdi a minha liberdade. Mas um parente poderia aparecer com um dinheiro chamado preço de redenção e resgatar você. E essa pessoa era chamada de resgatador da família e poderia te transferir de volta para a família. Entendi. A história da Bíblia começa com esta ideia de que toda a criação, em especial os humanos, pertencem a Deus. Mas, tragicamente, os humanos acabaram sendo corrompidos e escravizados pela morte. Deus quer a humanidade de volta. Então, a história da Bíblia é basicamente sobre como Deus nos transfere de volta para Ele. Ou seja, nos redime. Tá, e onde entra o sangue do Cordeiro nisso tudo? Para este último passo, precisamos contar uma história. No pergaminho do Êxodo, o faraó reivindicou a vida de todos os israelitas, tornando-os seus escravos. Eles perderam a liberdade, mas eles não pertencem ao faraó. Israel pertence a Deus. Exato. Por isso, Deus confronta o faraó e exige: liberte o povo ou eu vou ter que mostrar meu poder e levá-los à força. Você tá falando das pragas? Mas elas não funcionam. O faraó se recusa a reconhecer a posse de Deus sobre Israel. Então, num ato final de poder, Deus deixa claro ao faraó que não apenas Israel, mas todo ser vivo pertence a ele. Deus mandará uma praga mortal na terra para forçar o faraó a libertar os israelitas. Mas esta praga não cai apenas sobre o faraó e o Egito. Ela também vai tirar a vida dos israelitas. Lembre-se que todos já estão escravizados pela morte. Mas Deus oferece um jeito de se proteger da praga. E é disso que se trata a refeição da Páscoa, onde toda a família passa o sangue de um cordeiro sem defeito no batente da porta de sua casa para protegê-los. Como isso funciona? O cordeiro simboliza uma vida que pertence totalmente a Deus, não corrompida pelo mal ou pela morte. E isso significa que a morte não tem direito a ela. E o sangue? O sangue é um símbolo de sua vida sem defeito que foi entregue à morte. Pera, você falou que a morte não tem direito sobre a vida deste cordeiro. Então por que ele morreu? Pois é, não é justo. Mas como ele entregou sua vida, ele pode, por assim dizer, dar a sua força vital para que outros abram um caminho de volta à vida com Deus. Tá, então voltar à vida com Deus é como estar na casa, que tem o sangue do cordeiro na porta, protegida da morte e que pertence a Deus. Isso. Então, na noite de Páscoa, Deus liberta as pessoas da morte. E no dia seguinte, o faraó abre mão da sua reivindicação sobre Israel. Então Deus também os liberta da escravidão. As duas libertações são centrais para o que significa redenção no resto da Bíblia. Tudo bem, mas Deus redimiu Israel para um propósito maior, não é? Para que fossem parceiros de Deus e representassem seu caráter para as nações. Mas a história de Israel fica trágica quando eles e todo o resto da humanidade se tornam escravos dos seus desejos corruptos e da violência mortal que isso gera. Em vez de viver em liberdade, Israel continua sendo reivindicado pela morte. Então, como Israel ou qualquer outra pessoa pode ser verdadeiramente redimida da morte? Essa é a questão que nos leva à história de Jesus. Jesus anunciava a chegada da redenção de Deus. Ele levou uma vida totalmente dedicada a amar a Deus e amar os outros, libertando-os da doença e da morte. Depois, Jesus foi a Jerusalém, no fim de semana da Páscoa, para confrontar o poder da própria morte. E os líderes da cidade decidem matá-lo. Ele era inocente, não tinha defeito. Os líderes não tinham direito de exigir a vida dele. Verdade, não foi justo. Mas num ato de amor generoso, ele entregou a sua vida pelos outros. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, tudo ficou claro. Jesus é a reivindicação definitiva de Deus contra a morte.
E a vida de Jesus, representada por seu sangue, é um abrigo para qualquer um que se refugia nele. A morte não pôde reivindicá-lo e, por isso, também não pode reivindicar você. Então, quando os cristãos dizem eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, O que eles querem dizer é que, por causa da vida de Jesus, eles foram reivindicados por Deus para a liberdade e para um tipo de vida que está além do poder da morte. Pertencemos a Deus e nada pode mudar isso. É isso que significa ser redimido pelo sangue